Capítulo 12. Quando você crê em Deus, mas não na igreja dele. Eu estava sentado em um restaurante com minha esposa quando o nosso garçom, Brad, voltou com a salada de Amy e meu cheeseburger. Assim que ele se afastou para atender outras mesas, curvamos a cabeça e agradecemos a Deus silenciosamente pela refeição. Mal termináramos e Brad já estava de novo junto à nossa mesa. Ele nos vira orando e perguntou entusiasmado: "Vocês são cristãos?" Quando lhe contamos quem somos, ele praticamente despejou em cima de nós tudo o que Cristo fizera em sua vida. Animado com sua paixão, perguntei-lhe de que igreja ele participava. Ao que Brad retrucou: não vou a nenhuma igreja. A religião organizada não funciona para mim." Fiquei intrigado. "É mesmo? Mas você parece tão entusiasmado acerca da sua fé. Por que não participa de uma igreja?" Ele olhou à sua volta para se certificar de que mais ninguém estava ouvindo e então inclinou-se para falar mais de perto. "Porque todas as igrejas em que estive até hoje estão muito longe do que lê nas Escrituras. Acho que posso ser melhor cristão sem a igreja do que com ela. Igreja não é para mim." Cristãos de todas as tendências e denominações evitam a igreja hoje em dia. Muitos não têm tempo para ela. No passado, a manhã de domingo significava igreja, seguida de todo o resto. Mas em nosso mundo, em funcionamento 24 horas por dia, 7 dias da semana, domingo agora é só mais um dia da semana. Muitas lojas e restaurantes abrem. Os eventos esportivos dos nossos filhos seguem a todo vapor. Para alguns, o domingo é até dia de trabalho. Para outros, é o único em que podem dormir até mais tarde ou realizar pequenas tarefas domésticas. Com tanta coisa acontecendo, a igreja se transformou em uma prioridade menor. Há quem tenha a sensação de que não lhe falta tempo para a igreja. Apenas não querem ir. A igreja lhes causa repulsa, pois sentem que ela está cheia de hipócritas. Quem quer passar tempo com um bando de gente que afirma crer em algo, mas depois vive o resto da semana de maneira muito diferente? Quem não conhece algum membro de igreja que sempre fala em Deus e então é flagrado tendo um caso ou praticando algum ato imoral? Outros entendem que as pessoas são hipócritas por natureza. Só não suportam quando se fala em dinheiro. Para elas, o pastor parece viver pedindo dinheiro, mesmo que as pessoas não tenham o suficiente nem para si próprias. Perguntam-se como as igrejas planejam usar tanto dinheiro de uma forma que de fato faça alguma diferença. Mesmo quando conseguem ultrapassar essas barreiras, outros ainda se mantêm afastados porque a igreja é irrelevante em sua vida cotidiana. Experimentaram-na antes e não fez diferença. Por que se incomodar com elas? Talvez até queiram frequentar uma igreja, mas, quando o fazem, sentem-se ainda mais culpados que antes. O pastor e todo mundo junto, gente perfeita, fazem-nos sentir pior acerca de si mesmos. Por fim, pessoas que chamam de super espirituais sabem exatamente como a igreja deveria ser. Acontece que seus ideais são tão elevados que seria impossível igreja alguma atingir esses padrões. Tem listas detalhadas do que há de errado com cada uma delas na cidade inteira. A música de adoração não é conduzida pelo Espírito como deveria, ou que é alta demais, baixa demais, ou seja o que for demais. Os sermões são muito superficiais ou muito intelectualizados. O programa de missões não é agressivo o suficiente ou é só do que se fala na igreja. Gastam dinheiro demais na construção do templo ou não o gastam o suficiente. Igrejas com seus simples mortais nunca estão à altura. Quem precisa de igreja, afinal de contas? Encontramos todo o conteúdo cristão de que necessitamos em sites da internet, podcasts e livros, até na televisão e no rádio. Investir tempo, energia e dinheiro nesse compromisso semanal é só um ritual que complica inutilmente a nossa vida ainda mais. Faz sentido os incrédulos não pensarem na igreja, mas muitos cristãos deixaram de se perguntar: a qual igreja eu deveria ir? Em vez disso, questionam: por que devo me dar ao trabalho de ir a uma igreja? Não vá, seja. Para muita gente, igreja é um lugar.
um prédio de tijolos e argamassa, um destino. Vamos à igreja. O problema de pensar vamos à igreja é que isso fomenta uma mentalidade de consumidor. Procuro uma igreja que satisfaça minhas necessidades. Preciso de uma boa igreja que me ajude. A igreja é, na verdade, o veículo escolhido por Deus para ir ao encontro, por intermédio de outros seres humanos, das verdadeiras necessidades das pessoas, incluindo as suas. Um especialista em lei hebraica certa vez perguntou a Jesus: Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Basicamente, a resposta de Jesus foi: em primeiro lugar, ame a Deus. Em segundo lugar, ame os outros tanto quanto se ama. Se conseguir fazer apenas essas duas coisas, terá cumprido todas as outras leis. A igreja lhe permite realizar ambas essas coisas. É o lugar em que nos podemos doar a Deus, doando-nos aos outros. O pastor e escritor Erwin McManus uma vez disse: a igreja não existe para nós. Nós somos a igreja e existimos para o mundo. Os cristãos ateus creem em Deus, mas não em sua igreja, por acharem que não precisam dela. Uma vez vi a placa de uma igreja anunciando: venha para a igreja. O que está faltando? Você. Já parou para pensar nisso? E se a igreja realmente precisar de você? Em 1 Coríntios 12 a 27, o apóstolo Paulo descreve a igreja como um corpo, composto de diferentes partes e órgãos. Chama-nos de mãos, pés, ouvidos e olhos. Paulo explica que deveríamos agir de maneira tal que todos os membros tenham igual cuidado uns pelos outros. Diz que cada um de nós é indispensável. Em Romanos 12, 4 a 8, ele usa o exemplo do corpo de novo, concentrando-se em como cada parte serve a uma função diferente. Você já tentou ver com seus ouvidos? Ou caminhar com os olhos? Se não uso meus dons na igreja e não faço o que fui criado para fazer, o corpo inteiro sofrerá em consequência disso. Gálatas 6,10 conclama: façamos o bem a todos, especialmente aos da família da fé. Os da família da fé são nossa família, a igreja. E a igreja precisa de mim, quer eu sinta que preciso dela, quer não. Meu mentor e amigo Bill Hybels uma vez disse: a igreja local é a esperança para o mundo. Como Jesus vive nos crentes, somos seus representantes para o mundo. Nós, na igreja, somos suas mãos e pés. Somos o plano de Deus para propagar suas boas novas, de amor, graça, perdão e vida transformada ao mundo inteiro. Juntos, podemos fazer uma diferença maior do que qualquer pessoa jamais sonhou ser possível. Efésios 3,20 lembra que servimos a um Deus capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. Cada crente tem um dom e um papel na igreja e no mundo. Isaías 64,8 afirma: contudo, Senhor, Tu és o nosso Pai. Nós somos o barro, Tu és o oleiro. Todos nós somos obra das Tuas mãos. Nenhum crente está tão quebrado que o mestre oleiro não possa restaurar. Se você não ministra nem usa seus dons na igreja, então há algo que Deus deseja fazer que está sendo ignorado. Se você foi à igreja e não gostou, porque se sentiu magoado, desiludido ou decepcionado, então seja o instrumento da transformação que quer ver implementada. Embora a igreja esteja longe da perfeição, a minha com certeza está, pense no quanto ela poderia melhorar se você lhe dedicasse a sua vida. Deus não nos chama para irmos à igreja. Ele nos chama para sermos sua igreja, a esperança do mundo. Se você deseja ter acesso ao livro físico ou digital, estou deixando um link na descrição e nos comentários para você ter acesso ao livro completo. Igreja Extrema. Hoje em dia, muitos cristãos ateus assumem compromissos frouxos com a Igreja de Cristo, quando assumem algum. Mas Cristo não quer que creiamos em Deus apenas. Ele deseja que entreguemos nossa vida por intermédio da sua Igreja. Em sua primeira descrição bíblica, em Atos 2,
Igreja não era algo que as pessoas acrescentavam à sua vida. Ela era o centro da vida. Não tinha nada a ver com um prédio físico. Era a comunidade de pessoas que compartilhavam a fé em Cristo. Há um contraste agudo entre o compromisso extremo delas com o cristianismo e nossa atitude atual. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Ninguém ia à igreja, as pessoas eram a igreja, dedicadas à palavra, ao povo e à missão de Deus. O autor de Atos continua: todos estavam cheios de temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Imagine-se entregando sua vida a Cristo por intermédio da igreja local e se deixando encher por Deus de tal maneira que o mundo todo perceba a diferença. Imagine sua igreja se envolvendo de tal forma com a região mais degradada da cidade que a atenção dos governantes seja atraída para isso. Imagine que essa mesma igreja visite as pessoas na prisão com tamanha regularidade que um número incalculável de reclusos se converta. Imagine que sua igreja ore por todos os enfermos no hospital e envie cartões de orações para a família deles. Imagine o que será possível realizar se pararmos de ir à igreja e começarmos a ser a igreja. Em uma das mais belas imagens da Igreja de Cristo de que dispomos, os primeiros cristãos faziam sacrifícios extremos para se tornarem uma família genuína em sentido muito práticos. Não havia pessoas necessitadas entre eles, pois os que possuíam terras ou casas as vendiam, traziam o dinheiro da venda e o colocavam aos pés dos apóstolos, que o distribuíam segundo a necessidade de cada um. É o que acontece quando as pessoas param de ir à igreja e começam a ser a igreja, como Jesus planejou. Toda necessidade na igreja pode ser satisfeita pela igreja. Certo fim de semana em nossa igreja, perguntei se alguém se ofereceria como voluntário para ajudar membros idosos a consertar suas casas. Muitas mãos dispararam para cima. Perguntei se alguém levaria em seu carro, toda semana, uma pessoa que não tivesse transporte para a igreja. De novo, muitos se ofereceram. Perguntei se alguém serviria de babá para crianças, a fim de aliviar um pai ou mãe solteiros por uma noite. Mais pessoas me atenderam. Cheguei a perguntar quem doaria um carro mais antigo para alguém em necessidade. Cada vez que propunha uma pergunta envolvendo serviço sacrificial, as pessoas atendiam. Juntos, começamos a impactar uma quantidade enorme de vidas. É esse o significado de ser a igreja. Um lugar ao qual pertencer. Conquanto a igreja satisfaça necessidades físicas, também provê um lugar ao qual possamos pertencer. Uma pesquisa do Grupo Barna revelou que 92% dos norte-americanos afirmam ser independentes. A independência é um objetivo para muitos, mas Deus nunca pretendeu que seus filhos fossem independentes. Ele deseja que dependamos uns dos outros e dele. O apóstolo Paulo escreve: assim também em Cristo nós, que somos muitos, formamos um corpo, e cada membro está ligado a todos os outros. Como crentes em Cristo, estamos incompletos sem o restante do seu corpo, a igreja. E a igreja está incompleta sem nós. Necessitamos dos outros e os outros necessitam de nós. Todos procuramos um lugar ao qual pertencer. Participamos de clubes de livros, academias, associações, turmas, corais, grupos de mães e times esportivos. Mas, quando um cristão se junta a outros cristãos para construir a vida juntos e servirem uns aos outros sem segundas intenções, esse relacionamento compartilhado é muito mais profundo e mais significativo. Quando eram perseguidos pelo Estado romano, os cristãos do século I usavam o símbolo de um peixe, conhecido como ictus, para se identificarem ou marcarem o lugar das reuniões secretas. Um cristão que encontrasse um completo estranho que também seguisse Cristo teria um laço instantâneo. Pertencemos à mesma família espiritual.
Como Michele, a menina do avião, sentiu de imediato a existência de um laço comigo por causa de Cristo. Assim deveríamos nos sentir uns com os outros cristãos. Quando nós, na condição de cristãos, estamos comprometidos com a comunhão cristã, somos conhecidos e necessários. Cada um de nós tem determinados dons e papéis a desempenhar. Sem nós, a igreja fica incompleta. Ao usarmos nossos dons concedidos por Deus no relacionamento com colegas cristãos, experimentamos a satisfação profunda de ser parte do corpo maior de Cristo. Pertencer a uma igreja local oferece também a bênção de termos a quem nos reportar, um lugar em que cristãos mais sábios e mais maduros podem nos aconselhar com regularidade, nos servir de mentores, nos confortar e ajudar em nosso processo de cura. Podemos confessar-nos a Deus para alcançar perdão, mas essa é só metade da equação. Também precisamos nos confessar a outros cristãos que nos ajudem a superar definitivamente nossos hábitos pecaminosos. Tiago 5,16 diz: Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. Quando enfrentarmos solavancos no relacionamento com outras pessoas, em vez de irmos embora e deixarmos a igreja, podemos ficar e trabalhar nossos problemas, o que nos ajudará no crescimento espiritual à medida que aprendemos a perdoar. Em Mateus 18, 15 a 17, Jesus expõe as seguintes diretrizes práticas. Se o seu irmão pecar contra você, vá e, a sós com ele, mostre-lhe o erro. Se ele o ouvir, você ganhou seu irmão. Mas se ele não o ouvir, leve consigo mais um ou dois outros, de modo que qualquer acusação seja confirmada pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Se ele se recusar a ouvi-los, conte à igreja. Jesus demonstra claramente presumir que estaremos todos juntos, conectados e envolvidos com a igreja. E se pudermos ser bem sinceros, às vezes somos nós que precisamos do perdão alheio. De acordo com Hebreus 10, 24, somos responsáveis tanto por nos mantermos cientes de que temos a quem nos reportar, quanto por nos encorajarmos uns aos outros. E consideremos uns aos outros para nos incentivarmos ao amor e às boas obras. O versículo 25 explica como. Não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns. Você conhece alguém que perdeu o costume de se reunir com as pessoas? Você é assim? O versículo 25 fala até porque é importante. Procuremos encorajar-nos uns aos outros. Não devemos construir a vida sozinhos. Um lugar onde crer. Além de pertencer, a igreja também nos oferece um local para crescermos espiritualmente. Romanos 10, 17 ensina: a fé vem por se ouvir a mensagem e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Nossa fé cresce à medida que ouvimos a palavra de Deus ser ensinada e proclamada. Pôr em prática o que ouvimos solidifica esse conteúdo em nós. Tiago 1,22 ensina: sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmos. Estive ministrando em uma igreja recentemente e, no meio da minha fala, Deus me incitou a compartilhar algo que eu não planejara. Sem nem saber por quê, ouvi-me dizer: alguém aqui tomou a decisão hoje de se afastar de Cristo porque há coisas demais que você não compreende. Continue crendo em Cristo. Prossegui explicando algumas coisas a que nos podemos apegar em nossa fé quando tudo à nossa volta só faz confundir. Depois do culto, um rapaz de 20 e poucos anos, vestido segundo a última moda, aproximou-se de mim. Com lágrimas nos olhos, contou que mais cedo, naquele dia mesmo, dissera para Deus que não aguentava mais. Um amigo o convenceu a ir à igreja aquela noite e a dar a Deus uma última oportunidade. Ele então disse solenemente para Deus, se é que havia um Deus, que iria à igreja e que, se Deus se revelasse para ele de uma forma específica,
poderia continuar acreditando. Do contrário, abandonaria Deus e a igreja para sempre. Deus falou comigo esta noite por intermédio da sua mensagem, declarou ele muito sério. Era tudo de que eu precisava para acreditar. Em Mateus 18:20, Jesus diz que, onde 2 ou 3 se reunirem porque são meus, eu estarei ali mesmo entre eles. A Bíblia é viva. Quando nos reunimos, Deus se faz presente no mesmo lugar. Quando Ele aparece, estende a mão para nós de uma maneira inesperada. Ser igreja nos permite experimentar de modo único a presença de Deus. Nosso Pai usa a sua igreja para ministrar a nós, para nos aproximar mais dele e para nos equipar. Tais benefícios espirituais não são apenas nossos. Ele está transformando sua igreja em ministros extraordinários e nos chama para mudar vidas em nossa comunidade e ao redor do mundo. O melhor da igreja. Jesus disse que edificaria sua igreja e que o inferno não poderia vencê-la. Suas palavras têm se provado verdadeiras há mais de 20 séculos. Em partes do mundo onde a perseguição é pior, a igreja parece estar na sua melhor forma. Crentes se reúnem em todos os continentes, em todos os tipos de construções: catedrais, templos, teatros, celeiros, escolas ou casas. A Igreja de Deus continua a crescer pelo mundo afora, porque seu povo instintivamente entende que ela existe não para ele, mas para aqueles que ainda não conhecem a Cristo. Enquanto a igreja, em sua melhor forma, raramente ocupa as manchetes, está transformando vidas e o mundo para o bem de uma vez por todas. Seu amor é radical, seu serviço sacrificial e sua doação extravagante. Há pouco tempo, uma de nossas congregações levou cerca de 40 pessoas à região mais degradada da cidade para implementar diversos reparos na casa de uma viúva. Imaginaram que prestar ajuda a alguém necessitado seria um modo simples e direto de compartilhar a fé e demonstrar o que o amor de Deus tem feito por elas. No meio do dia de trabalho dessas pessoas, 2 adolescentes endurecidos pela rua apareceram e perguntaram o que estava acontecendo. Um dos nossos operários explicou que consertavam a casa tão destruída. O mais alto dos garotos então avisou: "Essa é a casa da minha avó." Em seguida, os 2 puseram-se a trabalhar a toda velocidade. Muito tempo se passou antes que os 2 descobrissem que aquelas pessoas faziam parte de uma igreja. Gratos pela ajuda e profundamente comovidos pelo auxílio prestado à avó de um deles, os meninos concordaram em visitar a igreja para ver como era. No fim, os 2 entregaram a vida a Cristo. Agora são igreja e levam os amigos para que a conheçam em sua melhor forma. Um rapaz viciado em metanfetamina esgueirou-se para dentro da igreja, a cabeça perdida nas nuvens de tanta droga. Por acaso a mensagem era sobre a vitória sobre o vício. Sentado sozinho no banco, ele teve medo de ser rejeitado pelo tipo de luta que travava. Desesperado para escapar da sua prisão, pediu a um completo estranho ali presente que orasse em seu favor. O estranho, por acaso, era um ex-usuário de metanfetamina a quem Cristo transformara. Depois de orar, o viciado em drogas, recuperado, convidou o novo amigo a ir ao estudo bíblico do seu pequeno grupo. Graças ao apoio de outros, esse rapaz está hoje milagrosamente livre das drogas. Ele é a igreja. A cada semana arrasta todo mundo que conhece para ver a igreja em sua melhor forma. Um grupo da igreja local levou voluntários para um complexo de apartamentos muito pobres com o intuito de servir a seu povo sofredor. A fim de demonstrar o amor de Cristo de forma prática, dezenas de membros da igreja limparam cada apartamento. Era um dia quente de verão, fazia cerca de 39 graus, quando um casal de voluntários deparou com uma cena horrível. Ao abrir uma porta,
Deram com um quarto escuro e esfumaçado. Não havia nenhum adulto no apartamento. Em vez disso, encontraram 2 bebês novinhos no meio das próprias fezes, cobertos de piolhos e larvas de insetos. O casal em pânico procurou os pais das crianças por toda parte ou alguém que pudesse ajudar. Alguns dos outros voluntários ajudaram a lavar as crianças. Como ainda não tinham conseguido localizar nenhum dos pais, as crianças ficaram sob custódia do Estado. Mais tarde, o casal ficou sabendo que a mãe, viciada em drogas, abandonara os filhos e assinaram um documento abrindo mão de seus direitos. O casal ficou com a guarda das crianças e então entraram com um processo para adotá-las. Louvado seja Deus por sua igreja quando ela está na melhor forma. Assim que minha mãe percebeu que de repente estava perdendo a visão, meu padrasto correu com ela para a emergência hospitalar. Após um trabalho intenso, febril, a equipe de médicos e enfermeiros concluiu que ela estava sofrendo uma série de pequenos derrames. Quando cheguei ao hospital, o quarto da minha mãe já estava tão cheio de gente da nossa igreja que as enfermeiras não me queriam deixar entrar. Nos dias que se seguiram, o quadro de mamãe estabilizou e ela começou a se recuperar, enquanto o hospital lutava para administrar o constante fluxo de pessoas que chegavam para lhe dar apoio. Ela estava nervosa em razão de sua saúde, mas a família da igreja lhe demonstrou muito carinho o tempo todo, amando-a e encorajando-a. Uma enfermeira cochichou para mim: "Quem é toda essa gente?" Eu ri. "São da igreja de minha mãe." A enfermeira ficou em silêncio um instante, visivelmente aturdida. Então perguntou: "Que igreja? Também quero fazer parte de algo assim." Essa é a igreja em sua melhor forma. Há uns 2 anos, uma mãe solteira que dançava em um clube de striptease local visitou um dos nossos pequenos grupos. Permaneceu sentada e em silêncio, tentando manter-se anônima, até que um rapaz se abriu sobre sua luta contra a pornografia. Profundamente comovida tanto com a confissão dele quanto com o fato de o grupo o aceitar de bom grado, ela resolveu correr um risco enorme. Falou-lhes sobre seu problema. Embora tivesse se tornado cristã há pouco tempo, sentia-se encurralada por ainda ter de tirar a roupa para pagar as contas. Seu pequeno grupo não a rejeitou. Em vez disso, cercou-a de apoio e amor. No final da reunião, todos concordaram que, se ela tivesse fé para deixar tal vida, eles a ajudariam com as contas e a arranjar um trabalho diferente. Ela se demitiu no dia seguinte. 2 dias depois, um dos integrantes do grupo a apresentou à sua namorada, que a contratou como recepcionista. Apesar do salário menor do que estava acostumada a receber, essa ex-stripper contou com o apoio incondicional de sua família da igreja. 2 anos se passaram e hoje ela é a igreja, ajudando outras meninas a deixar a indústria do striptease. Ela é a igreja em sua melhor forma. Uma igreja cheia de pessoas alquebradas. Muitos cristãos ateus hesitam em se filiar a uma igreja por acharem impossível Deus agir por intermédio deles e de suas imperfeições. Mas a Bíblia diz coisa bem diferente. Citar só um exemplo entre dezenas, Atos 4,13 diz: "Vendo a coragem de Pedro e de João, e percebendo que eram homens comuns e sem instrução, os líderes religiosos ficaram admirados e reconheceram que eles haviam estado com Jesus." O termo que traduzimos por comuns é o grego idiotes, que quer dizer inexperiente ou destreinado. Não é difícil reconhecê-lo. Derivamos o termo idiota dessa palavra. Os tais líderes concluíram corretamente que o simples fato de estar com Jesus transformara Pedro e João de algum modo. Quando Jesus convocou seus primeiros seguidores, recrutou coletores de impostos, pescadores incultos e revolucionários perigosos. Observe quem Jesus não chamou: rabinos, escribas ou sacerdotes.
Nenhum fariseu ou saduceu, nem qualquer outra pessoa do establishment religioso da época. Ao escolher amigos, Jesus se rodeava de solitários, prostrados e negligenciados. Deus chama você para fazer parte da igreja dele, para ser a igreja dele. Se não se sentir bom o suficiente, significa que você é exatamente quem ele procura. A única qualidade que ele busca é a disposição para servir, como o homem que respondeu na história a seguir. Após pregar seu sermão, um pastor cumprimentava os membros da igreja no saguão. Um rapaz chegou até ele, apertou-lhe a mão e disse apenas: "A resposta é sim. Agora, qual é a pergunta?" O pastor ficou confuso, logo se via. De novo o rapaz disse: "Pastor, minha resposta é sim. Qual é a pergunta?" O pastor sorriu, constrangido, e pediu ao rapaz que explicasse. Ele o fez com os olhos úmidos de lágrimas e a voz trêmula. "Pastor, há cerca de 6 meses eu vivia um relacionamento adúltero. Minha vida era uma espiral perigosamente fora de controle. Eu corria o risco de perder o casamento, minha família, até meu emprego. No meio dessa tempestade, da bagunça que eu mesmo criara, o Senhor pregou uma mensagem sobre o poder de Cristo para transformar vidas. Parecia que cada palavra que o Senhor pregava era para mim. Naquela noite, concordei em ir a um pequeno grupo com minha esposa. Estava apavorado com a possibilidade de todo mundo enxergar o que eu tinha por dentro. No entanto, fiquei admirado porque me acolheram. Na mesma noite, convidei Cristo para mudar minha vida. E, meu Deus, como Ele mudou! Hoje, meu casamento e minha família estão melhores do que jamais estiveram. Deus usou nossa igreja para mudar minha vida." Ele parou para tomar um fôlego longo, recuperou a compostura e prosseguiu. "Por isso, pastor, quero que o senhor saiba que minha resposta é sim. O que quer que o senhor necessite, em qualquer lugar, a qualquer hora, minha resposta é sim. Agora, qual é a pergunta?" Em se tratando de igreja, qual tem sido sua resposta? Costuma ser não? Costuma ser bem, talvez, se eu tiver tempo? Ou tem sido um sim incondicional? Imagine como sua vida mudaria se você estivesse disposto a dizer para a sua igreja e para Deus: "Minha resposta é sim. Para qualquer coisa, em qualquer lugar, use-me como sua igreja e para a sua glória."